Deixou 2 mandamentos: amar a Deus acima de todas as coisas e amar o próximo como a nós próprios. Eu creio, eu tive muito dividida sobre o que pregar. Eu tinha 2 palavras, esta e sobre amor. E quando Deus me tocou para eu pregar isto, eu sinceramente eu não queria pregar isto. Eu queria pregar sobre amor. É o mês de amor, vou pregar sobre amor. Eu gosto muito de amor, eu vou pregar sobre amor, mas na realidade eu senti um peso muito forte no meu coração para eu pregar a palavra que eu vou pregar hoje. Mas antes de eu pregar, eu vou dizer que eu vos amo. Eu vos amo. É por isso que eu vou pregar esta palavra, vinda de Deus, esta palavra que talvez vocês achem um pouco dura, vocês talvez achem um pouco forte, mas que realmente é algo que tem mexido comigo durante esta semana e eu creio e eu oro para que realmente o Espírito Santo fale com vocês. Eu quero começar a ler em Mateus 7, a partir do versículo 13. Se você quiser abrir a Bíblia, pode deixar lá. Nós vamos estar só a falar sobre estes versículos que Jesus falou quando ele estava a dar o Sermão da Montanha. Isto é a continuação do Sermão da Montanha. E Jesus diz assim, a partir do versículo 13, Jesus dizia assim: entrem pela porta estreita, pois larga é a porta e amplo o caminho que leva à perdição. E são muitos os que entram por ela. Como é estreita a porta e apertado o caminho que leva à vida, são poucos os que a encontram. Cuidado com os falsos profetas. Eles vêm a vocês vestidos de peles de ovelha, mas por dentro são lobos devoradores. Vocês os reconhecerão por seus frutos. Pode alguém colher uvas de um espinheiro ou figos de ervas daninhas? Semelhantemente, toda a árvore boa dá frutos bons, mas a árvore ruim dá frutos ruins. A árvore boa não pode dar frutos ruins, nem a árvore ruim pode dar frutos bons. Toda a árvore que não produz bons frutos é cortada e lançada ao fogo. Assim, pelos seus frutos, vocês os reconhecerão. Nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas apenas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos em teu nome não expulsamos demónios e não realizamos muitos milagres. Então eu lhes direi claramente, nunca os conheci. Afastem-se de mim, vocês que praticam o mal. Portanto, quem ouve estas minhas palavras e as pratica é como um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa e ela não caiu, porque tinha seus alicerces na rocha. Mas quem ouve estas minhas palavras e não as pratica é como um insensato que construiu a sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa e ela caiu. E foi grande a sua queda. Jesus, obrigada pelas tuas palavras, Senhor. Que nesta noite, Pai, nós possamos abrir o coração para tudo aquilo que tu tens para nós, Senhor. Senhor, que possamos, Pai, ouvir o teu Espírito Santo. Senhor, onde é necessário arrependimento que tu tragas, onde é necessário salvação que tu tragas, Senhor. Onde é necessário mudança que tu tragas, Senhor. Senhor, faz a tua vontade aqui neste lugar. Em nome de Jesus. Amém. Aqui Jesus estava a falar às multidões. E ele já tinha ensinado muitas coisas sobre perdão, ele tinha ensinado muitas coisas. E nesta altura ele começa a ensinar sobre salvação. Ele começa a ensinar sobre o que era necessário para o seguir. O que é que nós tínhamos que fazer para ser salvos? E a primeira coisa que ele diz é para nós entrarmos pela porta estreita. Para nós andarmos pelo caminho apertado.
E a gente sabe, João 14,6 diz que Jesus, ele disse que ele é o caminho, a verdade e a vida. Então nós sabemos que o caminho é Jesus. Nós sabemos que nós temos que vir até à porta e muitas vezes nós já ouvimos falar Jesus, ele é o único caminho que dá ao Pai. Jesus é o único que pode dar salvação. E nós não cremos nisso. Todos nós já ouvimos falar sobre o Evangelho. Todos nós. Nós conhecemos o que Jesus fez na cruz. Nós conhecemos aquilo como ele morreu. Nós sabemos que ele pagou todos os nossos pecados naquela cruz. Nós sabemos que ele ressuscitou ao terceiro dia. Sabemos que ele está sentado à direita de Deus Pai e um dia ele vem buscar a sua igreja. Nós conhecemos isso tudo e muitas vezes já ouvimos falar sobre isso. E então nós sabemos que essa porta, Jesus, nós temos que entrar nela. Mas Jesus, ele falou mais, ele falou que a porta era estreita, mas o caminho também era apertado. Muitas vezes nós trazemos pessoas a Jesus, mas nós não ensinamos que para além deles passarem a porta, o caminho também vai ser apertado. O caminho não é largo, o caminho é difícil. É um caminho de renúncia, é um caminho de cruz, é um caminho de santidade, é um caminho que muitas vezes nos custa e muita coisa. É um caminho que nós temos que todos os dias morrer para nós próprios. Esse é o caminho de Jesus. Esse é o caminho que Jesus nos ensina a caminhar. O caminho estreito. Jesus disse que são poucos os que acham. São poucos os que acham. E se nós, aqui na Irlanda, a maior parte das pessoas que eu conheço, elas se consideram cristãs. Muitas delas, elas pensam que estão a ir no caminho para o céu. Se nós formos à América, então, provavelmente 80% vai dizer que ele é cristão, que está a caminho do céu. Mas esses números, eles não estão corretos, porque Jesus disse que são poucos. Porquê é que são poucos? Porque muitos dizem que conhecem, mas poucos estão a andar no caminho. Muito poucos estão a andar no caminho. Então nós não só temos que realmente entrar por esse caminho, nós temos que andar no caminho que é Jesus. E nós nunca conseguimos. E há uma doutrina que tem sido largada pela igreja, que é a doutrina do arrependimento. Nós não conseguimos entrar pela porta a não ser através de arrependimento. Arrependimento de pecados. Jesus disse, arrependei-vos e acreditai. Há duas coisas que nós temos que fazer. Arrepender e acreditar. Arrepender e seguir. Uma das coisas que mais tem prejudicado a igreja, eu vou dizer isso, talvez alguns de vocês não vão concordar comigo. A chamada à salvação tem sido algo que tem prejudicado imensamente a igreja. Tu vens, levantas a mão, vens aqui à frente, fazes uma oração, estás salvo. Nós temos criado pessoas que pensam que estão salvas, mas na realidade elas não entraram na porta. Porquê? Porque não há mudança na vida delas. Se é algo que começa em Deus, há mudança. Se é algo que é só emoção, que é forçado, que só vem porque o amigo vem, que só vem porque o pastor insistiu, que só vem porque para mostrar a alguém, nunca vai haver salvação na vida dessa pessoa. Não vai haver mudança. Nós não podemos nos esquecer que salvação é um ato sobrenatural que Deus faz na vida das pessoas. Quando é de Deus, dura. Se é só emoção, se é só boca para fora, não dura. E não somos nós, como cristãos, como pessoas que conhecem a Deus, não são os pastores que têm que dizer a alguém que está salvo ou não está salvo. Nós não podemos dizer que eles estão salvos, assim como eu não posso dizer a nenhum de vocês que não está salvo. Mas como Jesus diz assim, pelo fruto nós os conhecemos. Pela mudança de vida nós conhecemos. Por andar pelo caminho estreito nós vamos conhecer.
A maior pergunta, a pergunta mais importante da nossa vida que nós podemos nos perguntar é: qual é o caminho que eu estou a andar? Eu estou salvo ou eu não estou salvo? Será que eu estou salva ou será que eu nunca conheci a Deus e nunca houve transformação na minha vida? Essa é a pergunta mais importante da nossa vida. A resposta a essa pergunta é vida ou morte. Vida eterna com Jesus, morte eterna no inferno. A palavra não é fácil de aceitar. Não sou eu que estou a falar, é Jesus. Tem que haver mudança de vida. Temos que caminhar pelo caminho estreito. Temos que entrar pela porta que é Jesus. E realmente haver uma mudança. Examinarmos a nós próprios. A Bíblia nunca diz para nós criticarmos outros, principalmente dentro da igreja. A Bíblia nos diz para nós nos examinarmos a nós próprios. Quando há mudança na nossa vida, a Bíblia diz que quem está em Cristo, nova criatura é. Quem está em Cristo tem uma nova vida. Quem está em Cristo tem novos desejos. Quem está em Cristo tem novos sonhos. Quem está em Cristo vive de maneira diferente. É impossível conhecer a Deus e não mudar de vida. Impossível. É impossível nós dizermos somos cristãos e não mudar a vida. E continuar a viver a vida que nós vivíamos antes. Porque quem está em Cristo, firmado na rocha, quem está em Cristo, quem está a andar pelo caminho estreito, é uma nova criatura. Às vezes, nós pensamos que ser cristão é fazer as coisas que nós não gostamos. Eu tenho que ir à igreja. Eu tenho que orar. Eu tenho que ler a Bíblia. E deixar as coisas que gostamos. Isso não é ser cristão, isso é ser religioso. Cristão é começar a amar as coisas que Deus ama. Começar a ter prazer nas coisas de Deus. Começar a ter prazer na sua presença. Começar a ter prazer em estar na igreja com os irmãos. Em ler a sua palavra e aprender mais. Começar a ter prazer no tempo de oração. Começar a amar as coisas que Deus ama e odiar as coisas que Deus odeia. Deus odeia? Deus odeia o pecado. Está na Bíblia. Deus odeia o pecado. Nós devemos de odiar o pecado. Nós não podemos dizer que somos cristãos e viver uma vida de pecado. Uma vida igual a antigamente. Há uma grande diferença. E Jesus, ele falou sobre isso. Jesus falou sobre isso. Continuando, Jesus dizia, cuidado com os falsos profetas. Sabem uma coisa? Há igrejas que estão cheias. E há igrejas em que os pastores eles têm medo de falar verdades porque eles têm medo de perder pessoas. Eles têm medo de pregar a Bíblia porque eles não querem, como é que se diz, machucar ninguém. Que ninguém fique triste, que ninguém fique, não é, zangado. Um falso profeta é alguém que vai dizer sempre aquilo que tu gostas de ouvir. Vai dizer sempre algo que vai massajar o teu ego. Vai dizer sempre algo que é exatamente isso que tu queres ouvir. Esses são falsos profetas. Há igrejas cheias, porque pastores, eles estão somente a falar coisas que interessam às pessoas, coisas que são boas para as pessoas. Eles não disciplinam, eles não exortam, eles não falam sobre pecado, eles não falam sobre cruz, eles não falam sobre arrependimento. Eles só falam que Deus é amor. Glória a Deus. A vitória é a tua. Glória a Deus. Deus vai te dar. Tu és muito precioso. Tu és escolhido. Tudo isso é verdade. Eu não estou a dizer que não é. Mas a gente tem que ver que Deus é que está no centro, não somos nós.
Nós temos que voltar a pôr Deus no centro. O temor do Senhor saiu da sua igreja. O amor a Deus e às coisas de Deus tem esfriado. O amor entre as pessoas tem esfriado. E nós temos que voltar ao verdadeiro evangelho. Então nós temos que ter cuidado com os falsos profetas. E depois ele diz assim, imaginem Jesus, ele era muito simples no seu falar. Tudo aquilo que ele não falava para os professores, teólogos, o pessoal lá. Não, eram pessoas que não sabiam ler nem escrever. E então ele dizia assim, a figueira dá espinhos? Dá. Não, a figueira não dá espinhos, pois não. Não. E o espinheiro, ele dá figos? Não. A árvore boa não pode dar coisas más. E a árvore má não pode dar coisas boas. É precisamente a mesma coisa. Qual é o fruto da nossa vida? Isso é uma maneira de nós sabermos se nós estamos a andar no caminho estreito ou se nós estamos a andar no caminho largo. Qual tem sido os frutos que você tem tido na sua vida? Você tem crescido em amor, tem crescido em paciência, tem crescido em amabilidade, bondade, fidelidade. Você vê que a sua vida está realmente a haver uma mudança. Você está a gerar bom fruto na sua vida. Ou você vem à igreja e quando segunda-feira é igualzinho quando chega ao trabalho, quando chega à escola, você tem o mesmo comportamento que os outros, nada muda. Continua a ter o mesmo fruto. Pelos frutos a gente conhece. Pelos frutos nós sabemos quem são as pessoas que realmente servem a Deus e quem são as pessoas que realmente só põem uma fachada, uma capa. Pessoas religiosas, que normalmente são muito boas a fingir, muitas vezes, mas também são muito boas a apontar o dedo. Muito boas a apontar o dedo. A maior característica que um cristão tem, sabem qual é? Qual é a maior característica? Falem comigo. Não? Nada? Qual é a maior característica que um cristão deve ter? Obrigada, amor. Ele está bem ensinado. Amar é o amor. Nisto conhecerão que vocês sois meus discípulos, se tiverdes amor uns pelos outros. Essa é a maior característica que nós temos que ter como cristãos. Nós conhecemos as pessoas que têm frutos maus e os falsos profetas, em primeiro lugar, porque eles são bons a massajar o nosso ego, em segundo lugar, porque eles são bons a apontar o erro do outro e a fingir que eles são bons. Aquele errou, aquele fez isso, aquele não sei quê, e é um apontar do dedo a todas as pessoas à volta dele. Só ele é bom. Isso é uma característica também de um falso profeta. A seguir, Jesus diz para mim dos versículos mais assustadores da Bíblia. Eu, quando leio isto, eu penso na minha vida, eu penso no meu fruto, eu examino como está a minha vida. Jesus disse assim: nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas apenas aquele que faz a vontade do meu Pai que estás nos céus. Ana, põe o 21. Nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Quando em hebraico, quando eles põem uma palavra duas vezes, quer dizer que eles querem reafirmar alguma coisa. O facto de Jesus pôr aqui Senhor, Senhor, é porque é alguém que realmente ele vai à igreja, ele ouviu a palavra. A seguir ele diz que ele fez milagres, ele expulsou demónios, ele fez várias coisas em nome de Jesus. Jesus disse as palavras que
Quando nós chegarmos no final da nossa vida e nós estarmos perante Deus, a sermos julgados, estas vão ser as palavras mais assustadoras que nós podemos ouvir, com pessoas que vêm à igreja. É por isso que o meu coração ele parte. É por isso que eu estou a pregar esta palavra. É por isso que eu estou a falar aquilo que eu estou a falar para vocês. Porque o desejo do meu coração como pastora, como vossa líder, é que nenhum de vocês chegue ao final da vossa vida e esteja perante Deus e ouça Jesus a dizer: eu nunca te conheci. Eu nunca te conheci. Apartai-vos de mim aqueles que praticam o mal. O que é que isso quer dizer? Aquilo que eu já falei. A nossa vida tem que refletir Deus. Nós temos que andar no caminho estreito. Nós temos que obedecer a Deus. Nós temos regras a cumprir ainda. Aquilo que está escrito no Velho Testamento, houve algumas coisas que nós já não precisamos de fazer, mas há muitas leis. Os mandamentos ainda são para ser cumpridos. Nada mudou. A santidade de Deus é a mesma. Aquilo que Ele espera de nós é o mesmo. Ele deseja que a gente sejamos santos. Ele deseja que a gente o tema. Ele deseja que a gente tenha referência a Ele. Isso continua a ser verdade. Mas se nós vivemos uma vida a praticar o mal e vir à igreja e tocar no grupo de louvor e pregar a palavra e fazer, e estar nos jovens e estar nas mulheres e estar a fazer seja o que for, nós podemos trabalhar a nossa vida toda dentro da igreja e chegar ao final e ouvir estas palavras. E ouvir estas palavras. Nós não podemos. E Ele diz: vocês, eu nunca vos conheci. É estranho, não é? Porque Deus, Ele diz que Ele conhece toda a gente, Ele conhece o nosso interior. Antes de nós falarmos uma palavra, Ele já nos conhece. Só que este conhecer aqui é diferente. Quando Jesus diz isso, Ele diz: eu não te conheço no sentido de eu não tenho intimidade contigo. Um exemplo. Uma pessoa que vocês jovens, uma pessoa que vocês admiram e que tipo, parece que vocês os conhecem de ouvir falar e de lerem sobre a vida deles e tal. O nome. É? Outra coisa. Neymar. Vocês leem sobre ele, ouvem o que ele faz, parece que vocês o conhecem, não é? Aquilo que ele transparece. Vocês conhecem o Neymar. Se vocês chegassem lá perto da casa dele... Não? Bem, mas se vocês chegassem perto da casa dele e dissessem assim: eu conheço quando ele faz aniversário, eu conheço quem ele namora, eu conheço quantos golos ele marcou, eu conheço tudo sobre ele. Eu preciso de falar com ele. Vocês vão conseguir falar com ele. Porquê? Porque Ele não vos conhece. Porque Ele não vos conhece. Porque vocês, apesar de ouvirem falar sobre Ele, vocês nunca passaram tempo com Ele. Vocês nunca tiveram frente a frente com Ele. Vocês nunca se abriram com Ele. Ele não vos conhece. Era isto que Jesus queria dizer. Vocês não têm passado tempo comigo. Quando foi aquela vez que vocês estiveram no quarto secreto comigo? Este conhecer é como quando a Bíblia diz assim: Adão conheceu a Eva e tiveram um filho. É este conhecer. Intimidade. Intimidade com Deus. Estar com Jesus. Falar com Ele. Obedecer a Ele. Ser fiel a Ele. Se nós não temos este tipo de conhecimento com Jesus, de ouvir a sua voz, de o seguir como ovelhas, nós podemos chegar ao final da nossa vida e Ele dizer: eu nunca te conheci, porque tu nunca passaste tempo nenhum comigo. Tu nunca passaste tempo. Intimidade. Intimidade com Jesus.
A nossa vida realmente tem que ser diferente. Tem que ser diferente. Depois Jesus ele fala sobre outros dois tipos de pessoas. Uma que ouve as palavras e constrói a sua casa na rocha e outra que constrói a sua casa na areia. E já ouvi algumas pessoas a falar e a pregarem que é dois tipos de cristãos, não é? Tu estás aqui na igreja, ouves esta palavra, uns praticam, obedecem e outros não obedecem. Mas na realidade não é isso que Jesus estava a falar. Não era isso, bem. Porque Jesus, ele primeiro fala de dois caminhos, não é? Porta estreita com o caminho apertado, a porta grande com o caminho largo. Depois ele fala sobre as duas árvores. A árvore que dá bom fruto, a árvore que dá mau fruto. Depois ele se fala sobre as duas pessoas. Uma que diz Senhor, Senhor, mas que não pratica aquilo, não obedece, faz o mal, e alguém que realmente obedece a ele. E depois... Desculpa. E depois ele fala sobre duas pessoas realmente. Obediência. Jesus, ele diz que ele é a rocha viva. Nós temos que estar em Cristo, nós temos que estar plantados nele, nós temos que edificar a nossa casa sobre a rocha que é Jesus. E então, quando nós ouvimos alguma coisa, nós temos que praticar. Quando nós ouvimos alguma coisa, nós temos que obedecer. Quando Jesus te chama para fazer algo, tu deves de ir. Isso é nós estarmos firmados da rocha a construir a nossa casa. Mas, novamente, a pessoa que anda pelo caminho largo, a pessoa que mais se parece com o mundo, é igualzinha ao mundo. A pessoa que às vezes vem à igreja, que diz Senhor, que faz muita coisa, mas não tem intimidade. Ela ouve, não obedece. Ela ouve e pratica o mal. Essa pessoa, ela está a construir a sua casa na areia. Vêm os rios, vem a tempestade, vem o vento, cai tudo. Nada se aproveita. Nada daquilo que ela constrói se aproveita. Nada. Para onde é que nós estamos a ir? E qual vai ser as palavras que Jesus vai dizer no final da nossa vida? Uma das coisas que a gente não se apercebe é que a vida é muito, muito curta. A vida é curta. Um momento nós estamos aqui, no outro momento nós estamos. Não interessa a idade que nós temos. Não interessa. Podemos ser jovens, podemos ser crianças, podemos ser adultos. A gente nunca sabe se vai estar aqui amanhã. E a pergunta maior que nós temos que fazer na nossa vida é esta. Qual é o caminho que eu estou? Será que eu estou salvo? Será que eu conheço a Jesus? Será que eu estou a andar no caminho estreito? Será que eu construir a minha vida, a minha casa na rocha? Quais são os frutos da minha vida? Isso é o mais importante. Porque se nós dizemos Senhor, mas na realidade nós somos mais parecidos com o mundo do que outra coisa. Nós falamos como o mundo, nós vestimos como o mundo, nós andamos no mundo, nós cheiramos como o mundo. Sabem uma coisa? É porque você é do mundo e ainda não conhece a Deus. Porque quem pertence a Deus, quando nós andamos com Deus, quando nós somos salvos, quando nós caminhamos no caminho, não quer dizer que a gente sejamos perfeitos. Isso é algo que nós não somos perfeitos. Nós erramos, nós pecamos, nós batalhamos com as nossas fraquezas, com as nossas tentações, com tanta coisa. Mas a diferença é uma e é muito grande. É que quando nós saímos do caminho
Deus vai lá como o Pai, o Espírito Santo vem e Ele fala ao nosso coração. E a diferença é que a gente se arrepende e que a gente vem para os pés do Pai e que a gente fala com Ele e que a gente pede para que a sua graça venha sobre nós para nos ajudar a ultrapassar aquela tentação, aquele vício, aquele pecado, aquilo que nós continuamos a batalhar, uma falha de caráter, algo que ainda nos prende. É uma jornada. Ninguém aqui é perfeito. Graças a Deus, senão eu tinha que sair. Eu, muito menos. Às vezes que a culpa vem e é difícil. Mas nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo. Não se sinta julgada e acusada. O Espírito Santo vem para depois Ele nos faz ver o pecado. Quando há arrependimento, Deus é fiel e justo para nos perdoar e nos lavar de toda a injustiça. Mas essa é a grande diferença de alguém que realmente caminha com Deus, de alguém realmente que é um cristão, alguém que realmente ama a Deus, alguém que realmente está no caminho estreito. Essa é a diferença. Nós erramos e nos arrependemos. Então, não é o facto, e eu vou dizer isso novamente, não é o facto de você um dia ter vindo à frente numa igreja e ter feito uma oração que o salvou. Não é. Desculpa-me, mas não é. Porque se realmente hoje você está desviado, ou vem à igreja só por vir, e a sua vida está na mesma, de nada adiantou. De nada adiantou. Tem que haver mudança na nossa vida. Tem que haver mudança. Deus, Ele nos ama como nós somos. Essa é uma coisa que eu ainda não consigo entender muito bem. Ele nos ama como nós somos. Mas Ele nos ama demasiado para nos deixar estar como nós somos. Ele nos transforma a cada dia. Nos transforma. Ele nos muda. É um processo sobrenatural de Deus. E é lindo. É maravilhoso. Para mim não há nada mais tremendo de eu ver mudança na vida daqueles que estão à minha volta. De eu ver alguém que está a crescer em Deus. De eu ver aquela pessoa realmente a mudar e a ser transformada e a buscar mais e a entender mais o propósito que Deus tem para a vida dela. Isso é lindo. Lindo. A Bíblia diz que os céus, eles fazem uma festa quando um pecador se arrepende. Quando há alguém que realmente se arrepende e é uma nova criatura e começa a ser transformado pelo poder de Deus. Há uma festa. E nós também devemos de fazer essa festa quando realmente nós vemos a transformação na vida das pessoas. Falar com elas, conversar, saber como é que elas estão, ver onde é que nós podemos ajudar. Esse é o propósito da igreja. De nós juntos, caminharmos juntos, nos ajudarmos a carregar o fardo uns dos outros e continuar esta jornada. Eu não vou chamar vocês à salvação, mas eu vou convidar vocês nesta hora a orar. Se algum de vocês tiver dúvidas, se algum de vocês quiser realmente uma oração, quiser realmente saber, não, eu preciso de algo
novo, eu preciso tirar alguma dúvida, eu preciso de alguma coisa, eu estou aqui. Eu quero orar consigo. Eu quero ficar até o final da reunião. Eu quero conversar com vocês. Não saia daqui hoje sem a certeza da sua salvação. Não saia daqui hoje sem a certeza da sua salvação. Porque nada mais importa neste mundo. Nada. A coisa mais importante que nós podemos ter é Jesus na nossa vida. A coisa mais importante que nós temos que ter é uma vida transformada. O Espírito Santo a viver dentro de nós. Isso é a coisa mais importante da nossa vida. Quero convidar vocês a se levantar.